Olá, irmãos de Boa Esperança, de Jardim Letícia. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui nesse canal, que já vai terminar, com a graça de Deus. Na próxima semana retornaremos ao nosso convívio presencial. Espero que nosso desejo de oração é que seja uma bênção, em total segurança para cada um de nós. Enquanto isso não acontece, meditaremos através desse canal na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3. Ele nos diz assim, 1 João, capítulo 3. Vede que um grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Palavra do Senhor. Há uma crença popular religiosa de que a gente passa por etapas de evoluções, de que nós, a partir do nosso comportamento tranquilo, vamos evoluindo, vamos progredindo, é o que no Espiritismo é chamado de reencarnação, o que eu respeito piamente, porém discordo biblicamente. Então essa evolução do homem será responsável pela sua perfeição e, por consequência, pela sua não necessidade mais de reencarnação, afinal de contas chega uma etapa de perfeição. Isso é reflexo do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas, o homem como medida de todas as coisas. No meio evangélico também há uma crença no homem como centro, à medida que pensamos a salvação a partir também das nossas boas ações, ou seja, nós vamos agora praticando boas ações, nós vamos agora fazendo bem. Apesar de ter Cristo morrido por nós, se faz necessária a nossa contribuição nesse processo de salvação. O homem sempre gostou de ser o centro. O homem sempre gostou de ser a medida de todas as coisas. O que vamos observar é que o Éden mostrou que isso não é assim. O apóstolo João vai nos trazer aqui algumas verdades e vai pôr em xeque, vai pôr por terra uma outra crença também. A primeira crença que eu falei foi exatamente esta ideia do homem como sendo a medida de todas as coisas, de que o homem, contribuindo a partir das suas práticas boas, ele pode evoluir e aí se tornar uma pessoa adequada a ponto de não precisar mais se reencarnar. A outra crença aqui agora é a crença de que todos nós somos filhos de Deus. O que o apóstolo João vai nos ensinar aqui nessa passagem é que se existe uma etapa de progresso na vida do homem, essa etapa de progresso só se tornou possível em razão do próprio Deus. Em razão do próprio Deus. Até porque no Éden já mostrou cabalmente que o homem não conseguiu fazer aquilo para o qual foi criado. Por isso, o apóstolo João vai nos dizer bem assim: amados, agora somos filhos de Deus. Bem, quando ele fala agora somos filhos de Deus, põe por terra uma crença de que todos nós somos filhos de Deus. Se ele fala agora, significa dizer que existia um momento que nós não éramos filhos de Deus. Sim, éramos a excelência da criação de Deus. O Éden nos mostrou o projeto original de Deus para cada um de nós. Deus criou a cada um de nós, não é assim? Nos colocou lá no jardim do Éden, criou toda a criação, os animais, as plantas, deu as plantas, os alimentos, né, a erva para o nosso sustento, bem como os animais também, e colocou sob nosso domínio, sob nosso controle. O Éden vai dizer que o homem não conseguiu fazer com que esse projeto fosse à frente, porque o homem é egoísta, porque o homem é interesseiro. A passagem diz que o homem comeu do fruto proibido e se percebeu nu, conhecedor do bem e do mal. Sim, esse projeto de Deus caiu por terra em razão do comportamento egoísta do homem.
A partir disso aí, nós vamos verificar que sempre que o homem tentou tomar a vanguarda do seu caminho, da sua caminhada, dos seus projetos, o resultado não foi nada bom. Veio a queda, veio o afastamento do homem, do Criador. O homem foi expulso do paraíso. Agora foi colocado nele vestimenta para que ele pudesse agora viver a parte do Criador. Sim, essa é a condição do homem. O pecado, a queda, fez com que a criação se afastasse, fosse destituída do convívio espiritual, presencial, próximo, íntimo do seu Criador. Éramos criação por excelência, somos criação por excelência e tão somente isso. O apóstolo João vai dizer exatamente isso. Amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, outrora não éramos. Mas agora, se é um processo de evolução, se é um processo de progresso do homem, esse processo só se tornou possível em razão do próprio Deus ferido no Éden. Agora somos filhos de Deus. Vem a segunda etapa, né? Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se no primeiro momento éramos só criaturas, agora somos filhos de Deus. Agora pertencemos a Ele numa relação de filho. Foi assim que no mesmo Éden Ele prometeu. Prometeu que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali está a promessa da vinda de um Salvador. Ali está a promessa de que Deus restauraria a criação e daria a essa criação uma condição de filho. Quem vai falar isso com muita propriedade é o próprio apóstolo João. Ele vai falar bem assim, em relação a Jesus Cristo. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem no seu nome. E o próprio Jesus Cristo, quando se reúne com os discípulos, e ele vai fazer lá no Sermão do Monte, vai ensinar os seus discípulos a orar, o modelo foi esse. Quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O homem que se rebelou no Éden, a criação que se rebelou no Éden, em Deus, por meio de Jesus Cristo, continua não só a criação, mas ganhou o privilégio de ser chamado de filho. Ganhou o privilégio de podermos nos dirigir ao Criador, não só como o Criador de todas as coisas e mantenedor, mas o Criador é Pai. O Criador é aquele que nos chamou para si, nos acolheu, entendendo Ele que o Éden já mostrou cabalmente a nossa impossibilidade de caminharmos sozinhos. E agora Ele nos permite que o chamemos de Pai. Gosto muito da fala do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios. Ele fala bem assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua grande caridade com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo, para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça que sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Que bom! Agora somos dele, agora fomos restaurados para ele, para a relação íntima de pai e filho, para que no nosso convívio hoje antecipemos aquilo que será no porvir, na eternidade. Em Cristo Jesus, sim, essa criação que se rebelou no Éden se aproximou de Deus, podendo se dirigir a Ele como Pai, porque Ele nos chamou de filho. Agora somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia é clara quando põe por terra, primeiro,
o antropocentrismo, ou seja, a pretensão humana de viver a vida à parte de Deus, porque é detentor do conhecimento do bem e do mal. A pretensão humana de assumir a capa do filho pródigo, de deixar tudo e viver a vida como se a vida dependesse de nós. Tudo depende de Deus. Ai do homem tentar viver a vida à parte do Criador. Somos filhos de Deus. E esta filiação, ela é testemunhada, ela é confirmada pelo próprio Espírito Santo. Senão, veja o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que beleza, que coisa boa. Você, meu irmão, você, minha amiga, parceiro, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você pertence a Ele, não só porque é criação, mas pertence a Ele porque em Cristo Jesus você foi resgatado. A criação rebelde foi resgatada e agora pertence a Deus, por direito de criação e agora por direito de filiação. Somos filhos, temos uma herança eterna, somos co-herdeiros com Cristo das coisas eternas, daquilo que o olho não viu e o coração não entendeu, daquilo que só Deus conhece, daquilo que está reservado a cada um de nós. Mas o texto vai nos dizer uma coisa muito interessante. O texto vai dizer que, primeiro, não éramos filhos, agora somos filhos. Mas ele vai falar de uma outra etapa, olha só. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, existe um outro progresso aí, né? Repito, se existe um progresso na vida do homem, esse progresso só se tornou possível por conta do próprio Deus, que a expulsão do homem do Éden o resgatou no próprio Éden, prometendo que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deu a ele uma condição de filho e agora dá a ele uma condição de igualdade no que diz respeito à natureza com o próprio Pai. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, aquele filho que se rebelou no Éden vai agora num pé de igualdade, claro, muito aquém ainda, ser parecido com o Pai. Não é isso? O Deus que nunca foi visto, se permitiu ser visto na pessoa de Jesus Cristo. A ponto do próprio Cristo falar assim para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Ou seja, na segunda vinda de Cristo, quando ele retornar para encerrar a história do mundo, da humanidade, nós seremos transformados. Vejam, por isso que o apóstolo... Aí nós vamos entender a intensidade da fala do apóstolo João no primeiro versículo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Perceba que progresso por conta do amor de Deus. A criação que se rebela no Éden, por meio do Cristo, assume o status de filho e parecidos com o próprio Deus. E quando ele retornar, seremos transformados. Esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Sim, viveremos eternamente com ele, seremos tal qual ele é, veremos ele face a face. O Deus que não se permitiu ser visto, porque não haveria homem que vendo Deus não morresse, se permitiu ser visto em Jesus Cristo e permitiu que por meio de Cristo nós pudéssemos vê-lo futuramente face a face. Isso vai acontecer. Isso é uma realidade para mim e para você. Nesse momento em que vivemos aí, nos seus diversos setores, uma crise tremenda, né? Existem muitos motivos para desanimarmos, existem muitos motivos para pararmos, mas quando olhamos para o texto sagrado, nós vamos verificar
que existe motivo por excelência para que, não obstante todo o caos da humanidade, não obstante todo o caos do homem, todo o comportamento perverso de cada homem, manifestado por mim e por você, e por aqueles que não foram ainda alcançados pela graça de Deus, a despeito disso, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos verificar que há esperança para cada um de nós, porquanto aquele que nos chamou de filho, aquele que nos acolheu nos seus braços, voltará e porá a termo, findará toda forma de sofrimento, e isso é maravilhoso para cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala bem assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Louvado seja Deus, irmãos. Percebe que a Bíblia põe por terra as crendices, a crendice de que nós vamos evoluindo à medida do nosso bom comportamento. A crendice de que todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos somos criaturas, expulsas inclusive no Éden. Mas em Cristo Jesus, nós não só restauramos a condição de criação, porque agora somos criatura com consciência de que todos os nossos atos devem exaltar o Criador. Não é isso? Toda a nossa fala deve exaltar o Criador. E agora temos a percepção de que não só somos criaturas para o louvor do Criador, mas somos também filhos, a ponto de chamarmos o Criador de Pai. Pai nosso que estais nos céus. Mas o que esse texto vai nos mostrar também, irmãos, e aí eu acho muito interessante, é que não basta tão somente a crença enquanto assentimento intelectual, através de uma leitura da Bíblia, de que somos filhos e de que moraremos eternamente com Ele. Se faz necessário uma reação a essa fala, porque tão somente aqueles que reagem positivamente a essa fala se denunciam como efetivamente estarem na condição de filhos. Tão somente aqueles que permitem que o Espírito Santo trabalhe de tal forma no seu coração de filho, a ponto de assumir uma outra postura, um outro comportamento. Veja o que o apóstolo João vai dizer. Versículo 3. E assim se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, o que o apóstolo João está nos ensinando, não basta tão somente a afirmação de ser filho. O que a Bíblia nos exorta para que façamos é que, se é necessário, se denunciar com a vida a condição de filho. Não é tão somente uma afirmação, a afirmação da crença, né? Porque com sua boca se crê para a salvação, para a vida eterna, mas que com a sua vida se denuncia a condição de vivo para a eternidade. Todos quanto têm no coração meta esperança, todos quanto nutrem no coração a certeza de que caíram no Éden e de que foram restaurados em Jesus Cristo e de que aguardam o Salvador, esses, nesse espaço de tempo entre a promessa da vinda e a vinda, estes, em resposta à bondade de Deus, em resposta ao tão grande amor, se purifica. Não é isso que o apóstolo João vai nos dizer? Eu digo ao apóstolo Paulo: vede, irmãos, se de fato estáis no caminho, provai a vossa vocação de filho e eleição. E aí, nós vamos verificar que para a fé cristã, não é isso? Sob pena de ser chamado de fé morta, os filhos denunciam a sua condição de filho a partir das obras. Agora a situação é diferente. Não é a obra para a salvação, é a obra em resposta a essa graciosa, a essa maravilhosa, a esta bondade de Deus a cada um de nós. Resposta ao amor de Deus, resposta ao carinho de Deus, que nos amou apesar de nós, que nos salvou apesar de nós. Por isso eu e você
somos exortados na condição de filho, de nos submetermos a Ele enquanto Pai, que nos corrige porque nos ama, que nos corrige porque quer o nosso bem. O Pai corrige aquele a quem ama. Ele corrige para que na nossa caminhada pareçamos mais com Ele. Que eu e você, na medida da nossa caminhada, assumamos uma postura de tal forma a ponto da sociedade perceber, apesar de nós, a presença do Criador nas nossas ações. E no momento em que a sociedade precisa que a igreja assuma a vanguarda das boas ações, a começar por mim, Pastor Daniel, por cada um de vocês que estão me ouvindo, que vocês, na condição de filhos, que cada um de nós, na condição de filhos, sintamos no coração essa graciosa responsabilidade que o amor de Deus demonstrado a cada um de nós na cruz do Calvário nos constranja. Ou seja, é o comportamento ético correto, é a prática da justiça correta, é a prática do amor, é a prática do respeito, é a prática da humanidade, é a prática do respeito ao próximo, não como obrigação, mas como resposta em amor, constrangidos pelo amor de Cristo a cada um de nós. Que este amor nos constrange a perdoar, que este amor nos constranja a fugirmos de toda forma de corrupção da alma e da carne, que este amor nos constranja a olharmos a criação e respeitarmos tudo aquilo que foi criado por Deus, ao zelo com a criação, ao amor para com aquele que foi criado à nossa imagem e semelhança de Deus, ao amor e respeito por aquele que pensa diferente de cada um de nós. Que o amor de Deus demonstrado a mim e a você nos seduza a anunciarmos esse mesmo evangelho àqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvadora. Mas que este mesmo amor enche os nossos corações de tal forma a ponto de respeitarmos, e entendermos aqueles que não querem acreditar na crença que eu acredito, mas que mesmo assim será objeto do nosso carinho, do nosso respeito e do nosso amor, porque quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o próprio Deus. O que Ele quer de cada um de nós é que saiamos aí nas vielas, nas praias, nos teatros, nos cinemas, nos shoppings, nos nossos bairros, onde nós estivermos, que saiamos daí destilando o cheiro do Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Que Ele fortaleça essa esperança de vida eterna em nossos corações. Amém. Um abraço, meus irmãos. Deus guarde a vocês. Até domingo de manhã, com a graça de Deus. Amém.